Pois então, boa noite a todos. Esse aqui é uma reposição do conteúdo relativo ao primeiro módulo do nosso curso de formação em constelação familiar. Especificamente, esse encontro aqui está sendo produzido para a turma de Manaus, mas ele é o mesmo conteúdo que a gente utiliza em todas as nossas turmas de formação de constelação que a gente vem aplicando já há mais de 10 anos. Então, iniciando, né, nós estamos com poucas pessoas ao vivo aqui, mas é sempre bom estar com vocês e nós vamos dar início. Eu vou utilizar aqui uma guia para mim, né, com o conteúdo. Nesse primeiro módulo, os temas que nós costumamos abordar é uma breve apresentação do Bert Hellinger, em que a gente conta um pouco da história dele, a gente explica a ideia da composição do nosso sistema familiar e dos outros sistemas aos quais nós pertencemos, fala um pouco das constelações inserida no pensamento sistêmico e vamos falar do campo ciente, o campo mórfico, o campo de memória, que é esse campo de energia de onde vêm as informações com as quais nós trabalhamos durante uma constelação. Vou explicar um pouquinho como é que se monta uma constelação, o que são os representantes e as diferenças entre constelação em grupo, atendimento individual e atendimento presencial e online, tá? E talvez o conteúdo mais importante que nós vamos abordar durante o curso todo, mas que eu já vou iniciar hoje, são as ordens do amor, tá? Então, vou pedir para vocês ficarem bem à vontade, me interromperem a qualquer momento se tiverem dúvidas. É um conteúdo básico, bem simples e ao qual nós, ao longo do curso, nós vamos voltar, tá? De qualquer forma, é importante que vocês se sintam à vontade, tá? É o início, a introdução, então qualquer dúvida é importante que vocês manifestem. Pode ser por escrito ou pode ligar o microfone e falar, tá bom? E então, começando, né? Quero apresentar um pouco do Bert Hellinger, dizer que hoje em dia, quem quiser conhecer mais a trajetória dele, tem um livro que foi lançado recentemente, que é uma biografia, né, uma autobiografia, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Muito legal esse livro, muito interessante, vale a pena para quem quiser conhecer mais em profundidade, mas eu vou falar um pouco dele. Bert é um alemão, faleceu ano passado com 92 anos, e um intelectual, um estudioso. Ele se dedicou a estudar muito. Foi um psicanalista, filósofo, pedagogo, teólogo e fez alguns estudos em diversas linhas terapêuticas. Por exemplo, estudou hipnoterapia, estudou terapia de estrutura familiar, estudou terapia gestalt, terapia primal, psicodrama, programação neurolinguística. E ele ocupou muito o tempo dele estudando em diversas linhas de estudo como é que o ser humano funciona e como é que se pode ajudar o ser humano a lidar com suas questões, com suas dificuldades, com suas circunstâncias de vida e como, de fato, poder favorecer para que a pessoa consiga melhorar naquilo que ela tem o objetivo de melhorar. Superar padrão,
curar traumas, reconciliação, relações interpessoais, decisões profissionais, questões de empresas, questões de saúde. E além de estudar bastante, o Bert Hellinger também observou e experimentou. Então, em função dos seus estudos, das suas experiências e da sua observação, ele formulou as chamadas ordens do amor. Vamos dizer assim, a base da teoria dele, a base de todo o modelo de trabalho dele, é de que o amor é a força que sustenta a vida, mas que apenas o amor, ele não é garantia de que a pessoa vai ter uma vida plena, uma vida leve, uma vida que vai fluir com facilidade. Que existem forças que atuam nas famílias ao longo das gerações e que demonstram a existência de determinadas ordens. Ordens no sentido assim, são movimentos essenciais que quando eles são alinhados com a vida daquela família, daquele sistema, tudo tende a fluir com mais facilidade. A prosperidade, a saúde e todo o bem-estar e a leveza possível. Tá? Então ele chamou isso de ordens do amor. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso agora, mas antes, deixa eu explicar um pouquinho por que a gente fala em sistema familiar. O que é o sistema familiar? Basicamente é a família. Tá? O sistema familiar, o nosso sistema familiar é composto por nosso pai, nossa mãe, nós mesmos, obviamente, né? Nossos irmãos, se temos irmãos, nossos avós, e pode ser que seja importante numa determinada constelação, diante de uma determinada questão, que sejam vistos ancestrais mais remotos, os bisavós, enfim, gerações mais antigas, né? O fundamento é o seguinte: a vida que vem para nós, ela vem através de gerações e gerações, desde a origem da vida. Esse é o fundamento. Então, nós somos a continuidade de um longo movimento e que resulta na nossa vida. Na nossa vida e daqueles que pertencem à mesma geração que nós, nossos irmãos, né? E o nosso primeiro olhar é para a geração imediatamente anterior, ou seja, nosso pai e nossa mãe. Muitas das questões que nós tratamos em constelação têm a ver com pai, têm a ver com mãe ou com os dois. Tá? Esse sistema familiar, ele compõe o que a gente chama de um campo, o Bert Hellinger chamou de campo ciente. É uma espécie de inteligência coletiva que também, ele também chama de a grande alma ou a alma do sistema, que vamos dizer, o conjunto de elementos que compõem este sistema, este clã, esta família. E a gente vê na prática que não se trata, a constelação não se aplica apenas ao sistema familiar, se aplica também às empresas, às relações de trabalho de maneira geral e a todas as comunidades que têm um objetivo em comum, da qual nós fazemos parte. Por exemplo, as religiões, sindicatos, partidos políticos, enfim, e outros ambientes onde nós ocupamos um lugar. Né? Então, a constelação olha para a vida como uma manifestação que não é individual. O que nos define, o que nos dá força e também a origem das dificuldades que temos na vida está nos vínculos que nós temos, os vínculos familiares, e na qualidade das relações que existem nesses vínculos e
também das relações que nós estabelecemos na vida, né? O casamento, por exemplo, e todas vamos dizer, todo o histórico da vida adulta, tá? Então nós somos seres que ocupamos um lugar no nosso sistema familiar, assim como todos os outros membros têm o seu lugar, tá? E então esse coletivo, esse conjunto compõe esse campo que une a todos. É como se a gente imaginasse a vida assim, como um formigueiro, por exemplo, né? Um formigueiro tem formigas, milhões delas, né? E cada uma delas parece que sabe exatamente o que faz. Porém, existe vamos dizer, uma inteligência central que faz com que aquela comunidade funcione com perfeição. Cada formiga faz o que tem que fazer e, com isso, o pensamento coletivo, que é a ideia de sobrevivência daquela família, daquela colônia de formigas, possa se garantir através vamos dizer, da vida de cada formiga. Tá? Então é mais ou menos isso. É como se o que faz o formigueiro funcionar seja também esse campo ciente que, vamos dizer, diz o que cada formiga tem que fazer para que a família funcione. Tá? É uma imagem que pode ajudar a gente a entender do que se trata. Existem também, antes de entrar nas ordens do amor, existem outras formas de se criar vínculos além dos vínculos sanguíneos. Por exemplo, nas adoções, quando a criança é adotada e na família que adotou existe uma vinculação pela convivência, né? Aqueles pais que adotaram aquela criança muitas vezes são responsáveis por salvar aquela vida. E isso cria um vínculo muito forte. Então, os pais adotivos se vinculam ao sistema de origem da criança, ou seja, a família biológica da criança, porque eles vão se colocar a serviço daquela família, na medida em que eles salvam uma vida e cuidam de uma criança que eles não geraram. Então, eles se vinculam àquele sistema biológico. E, da mesma forma, o sistema, ou a criança adotada, ela também se vincula à família que a adotou. E esta é uma das formas de criar vínculo que não é propriamente o vínculo sanguíneo, tá? Mas é um vínculo de amor, é um vínculo que está ligado à sobrevivência. Esse é um tipo de vínculo. O outro tipo de vínculo que se estabelece é quando, por exemplo, acontece algo muito ruim. Quando, por exemplo, uma pessoa mata a outra, o assassino ele se vincula à família da vítima pela dor que ele causou, pela dificuldade que ele causou. E a vítima também fica vinculada ao sistema do assassino pela violência que sofreu. Isso são coisas que o Bert Hellinger observou com a experiência dele e que eu também, ao longo desses quase 20 anos trabalhando com constelação, eu também observo frequentemente o quanto as questões que estão relacionadas a uma pessoa causar sofrimento a outra vincula o sistema de uma a outra, tá? Depois a gente explica melhor e ao longo do curso nós explicaremos muito bem do que se trata, o que é isso, o que é esse vínculo e quais são as implicações que isso pode ter na vida de um indivíduo ou até de uma família inteira. Existem também os vínculos que se criam quando alguém perde alguma coisa para que a nossa família ganhe. Por exemplo, se o meu pai foi casado antes de casar com minha mãe, ou ele ficou viúvo, ou ele separou-se da primeira esposa, esta separação
é, em parte, responsável por existir o casamento dos meus pais e, portanto, pela minha própria existência. Então, neste caso, os primeiros cônjuges, eles também têm um vínculo com o sistema familiar, porque eles deixaram, às vezes, de realizar alguma coisa para que a minha família existisse. Tá? Então, são alguns exemplos e poderemos, ao longo do curso, com certeza, abordar outros. Tá? Até aqui alguma pergunta? Fique à vontade para falar ou para escrever, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita. Por enquanto, não. Tudo bem aí, Rosineide? Tá claro o que eu estou falando? Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Uma coisa importante é que o vínculo familiar ele é indissolúvel. Vamos dizer que uma criança foi gerada por uma mãe e a mãe morreu no parto, ou a mãe abandonou a criança com 2, 3 dias de vida. Ainda assim, essa mãe biológica, ela tem o seu lugar e mantém-se o vínculo pelo nascimento, pela origem biológica, pelo vínculo sanguíneo. Essa mãe biológica, ou pai biológico também, sempre terão um lugar no sistema do filho. Tá? Junto com a herança genética, nós recebemos uma memória ancestral de experiências que as gerações anteriores da nossa família passou, tanto a família de meu pai quanto a família de minha mãe. Então existem acontecimentos que tomam, às vezes, um membro da família ou a família toda, por exemplo, uma guerra, ou a necessidade de sair do seu país e morar em outro país, ou a necessidade de sobrevivência que faz com que as pessoas procurem campos de refugiados, por exemplo. São movimentos que marcam uma geração e que poderão ter consequências em gerações futuras. Muitas vezes essas consequências são muito boas e às vezes são consequências difíceis. De qualquer forma, a transmissão dessa memória, na visão das constelações, ela atravessa gerações, tá? Muito bem. E muitas vezes nós vamos ver em constelações situações que aconteceram em gerações anteriores e que estão tendo consequência na pessoa hoje, num bisneto daquela geração ou num tataraneto daquela geração. Muitas vezes isso acontece na constelação e essa é uma originalidade da proposta da constelação como terapia. Tá? O importante é entender o seguinte: o Bert Hellinger ele não é vamos dizer, um superdotado, ele é uma pessoa que estudou bastante, então a gente propõe a vocês também que se disponham a ler os conteúdos hoje publicados sobre constelação, livros, vídeos, áudios, hoje tem muita coisa nos canais aí da internet e tem dezenas de livros muito interessantes que nos propõem a visão, a filosofia, o jeito da constelação olhar para a vida. Importante é que também a constelação não inaugurou essa ideia de que a vida é sistêmica, né? O pensamento sistêmico ele é muito antigo na humanidade. Existe há muitos e muitos anos. Existem filósofos anteriores a Sócrates, os chamados pré-socráticos, um deles, o Tales de Mileto, que já elaborou a sua visão de mundo baseada nessa conexão que existe entre todos os seres vivos e como a vida funciona, na verdade, em rede, né? Muito bem. Então, a Paula quer saber o seguinte, deixa eu ver aqui o que a Paula colocou. Tem um irmão adotivo que sempre demonstrou muita agressividade desde criança.
e hoje se envolveu com o uso de entorpecentes. Não está conseguindo tomar conta de sua vida. Tem a ver com não compreensão dessa origem biológica como auxiliar. Ele nunca demonstrou interesse na busca de sua origem. Não, não necessariamente, Paula. Não necessariamente ele precisa buscar a sua origem. Muitas vezes ele está enredado com dificuldades, porque o que é, né? O que é o vício, o que é o envolvimento com drogas, de uma certa forma, olhar para a morte. Então, o que a gente vê nas constelações, muitas vezes isso que pega alguém e que faz com que ele, vamos dizer, olhe para a morte através, por exemplo, do uso de drogas, tem a ver com, às vezes, algum destino difícil que tomou alguém na sua família de origem. Então, digamos, talvez o seu pai biológico morreu precocemente, ou talvez a sua mãe não sobreviveu muito tempo, talvez não sobreviveu ao parto, né? Não sei, né? Precisa olhar para isso, mas muitas vezes essa alma procura por alguém que morreu, alguém que talvez foi excluído, alguém que não está sendo lembrado. E este é o olhar desse teu irmão para alguém do sistema dele que precisa ser olhado com amor e que provavelmente alguém que morreu e morreu talvez em circunstâncias, vamos dizer, não naturais. É uma coisa que é muito comum acontecer em constelações, tá? E isso é mais uma demonstração que às vezes a pessoa é adotada por pais maravilhosos, ganha uma boa escola, sustento, todas as condições para progredir, mas algum tipo de vínculo faz com que a pessoa faça escolhas que limitam a sua vida. Então a constelação é um ótimo instrumento para poder fazer com que aquilo que está na origem da dificuldade dele possa ser vista com honra, com respeito e com isso possa deixar de exercer influência sobre ele. Tá? Existe alguma dor no sistema dele para a qual ele olha e a qual ele é leal. E isso, lógico, é inconsciente. Tá? Mas isso que você comentou, Paula, é uma demonstração de que as coisas que o Bert Hellinger foi descobrindo, elas têm total fundamento. O Bert disse que a família é como um mobile, daqueles móveis de berço de criança mesmo. Como se cada um de nós fosse uma pecinha do mobile e nós estamos unidos às outras pecinhas por fios invisíveis. Um mobile, quando balança, vamos dizer, quando uma criança no berço dá um tapa no mobile, numa peça do mobile, o mobile todo balança, toda a família, todo o sistema sente quando alguma coisa importante acontece com um membro da família. Então isso é uma forma de explicar o que acontece nesse ambiente sistêmico em que todos estão ligados uns aos outros. Todos os que pertencem ao mesmo sistema estão energeticamente conectados. Tá? Espero ter auxiliado aí no teu entendimento, mas é algo para, se for possível, encaminhar o seu irmão para uma constelação, tá? Se isso for possível, tá? Bom, então eu falei sobre as constelações. Constelação é um método pode ser visto como um método terapêutico, né? Pode ser visto como uma filosofia de vida, como uma ciência. O fato é, constelação existe para resolver problemas do ser humano, tá? Esse é essencialmente o objetivo da constelação. E ela é aplicável na educação, no direito, na saúde, nos litígios, nos traumas, em todas as situações que limitam as pessoas, tá? Bom, então agora eu vou falar das ordens, tá? As 3 ordens que ele descobriu, e é importante aqui que vocês estejam atentos,
para que, se tiver alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? A primeira ordem da qual eu vou falar é o pertencimento. O que é que diz essa ordem? Ela diz que toda a vida tem direito a um lugar. A família é uma espécie de comunidade de destino. Tá? Então, o pertencimento significa o quê? Eu sou membro de uma família, eu tenho direito a ocupar um lugar nessa família. Isso parece tão óbvio, né? Mas, na verdade, isso é muitas vezes muito desrespeitado. Qual é a desordem associada a essa ordem? É a exclusão. E eu já mencionei, uma forma de exclusão, por exemplo, é um assassinato. Quando acontece um assassinato numa família, é algo muito marcante, muito violento, muito drástico e que costuma ter consequências importantes na própria geração em que a situação aconteceu e em gerações posteriores. Tá? Então, digamos, aconteceu algo muito difícil. Pode não ser um assassinato, mas, por exemplo, se numa família existe uma prostituta, o que acontece na geração daquela mulher? As irmãs, os irmãos, eles sentem muita dificuldade de lidar com essa circunstância na sua vida. Então, essa pessoa é deixada de lado, ela é praticamente descartada da família, ela é quase banida. Ninguém fala dela, quando eles falam baixinho. Os filhos daquela geração às vezes nem sabem da existência daquela mulher. Ela não existe fotografia dela, não existe a presença dela nos eventos de família. Ela desaparece, né? Então ela é, entre aspas, esquecida pelos membros da família, da geração a que ela pertence e principalmente da geração posterior, né? O que acontece é que o sistema não esquece de ninguém. Então aquela presença, aquela vida, aquela pessoa, ela tem um lugar. E na memória do sistema, o lugar dessa pessoa está preservado. Então, uma exclusão, ela está, na verdade, esperando para que seja honrada, para que seja compensada, para que a pessoa seja vista e incluída. E muitas vezes uma criança, um jovem, uma jovem e um adulto tem uma atitude perante a vida que olha para aquele excluído e, de alguma maneira, com o seu olhar, quer trazer aquele excluído de volta para ele ser honrado, para ele ser visto. Então, a exclusão é um movimento que acontece como uma estratégia de sobrevivência até do sistema, porque às vezes é muito difícil conviver com aquela dor. Digamos que alguém da família matou uma pessoa. Além de ele ir preso e sumir do convívio familiar, ele é intencionalmente varrido da memória, porque ele representa uma vergonha, representa uma culpa, um constrangimento para a família. Tá? Então, o pertencimento à primeira. E é muito importante porque quando nós vamos realizar uma constelação, nós sempre olhamos para essas ordens. E a exclusão é uma dinâmica muito frequente nas constelações, como vocês vão ver ao longo do nosso curso, que é muito longo, são muitos módulos, e vocês vão ver isso. A outra ordem é a ordem da hierarquia, que diz o quê? Que cada um de nós tem um lugar certo. A vida veio para nós de trás para frente ou de cima para baixo. Então, os meus avós são maiores que meus pais e meus pais são maiores que eu. E eu sou maior que meus filhos. Por quê? A vida veio para mim dos bisavós, dos avós, dos pais e de mim
foi para os meus filhos, e dos meus filhos para os meus netos. Então, os maiores são sempre os mais antigos, né? Então, para a constelação, não existe aquela coisa do pai ficou idoso, então inverteram-se os papéis e eu virei pai do meu pai ou pai da minha mãe. Para a constelação, isso não existe, isso é uma desordem. Então, a quebra de hierarquia é uma desordem. E é uma coisa que se vê muito no mundo. Filhos que praticamente têm certeza que sabem o que é bom para os seus pais e que, às vezes, têm uma atitude arrogante em relação aos pais, mesmo que seja com boa intenção. Tá? Os julgamentos em relação às decisões do pai, isso também é um tipo de desordem que costuma trazer consequências importantes e muitas das questões associadas a, por exemplo, dificuldade de estabelecer um bom relacionamento amoroso, dificuldades na profissão, dificuldades com dinheiro, muitas vezes tem a ver com uma quebra da hierarquia, ou seja, com uma atitude cheia de julgamentos, cheia de raiva, de ressentimentos em relação aos seus pais. Tá? Então, a constelação também, nesse sentido, contribui para que aquela pessoa que esteja fora do seu lugar encontre o seu lugar e, a partir do seu lugar, ela mude a sua maneira de olhar para a vida. E isso tende a tornar tudo mais leve, mais fluido, mais próspero. Ok? Deixa eu ver se alguém tem uma pergunta. Muito bem, todo mundo quietinho, nenhuma dúvida até aqui. Beleza. Eu vou em frente, tá, gente? Vocês, o tempo é de vocês. Eu tenho uma pergunta. Fala, Paulo. Posso fazer assim? O áudio? Pode sim. Então, no caso, tipo, quando a gente vê que o nosso pai não tem, assim, ele te solicita para você resolver algumas coisas que você vê que seria ele para resolver. Como é que a gente age para não sair do nosso lugar de filho e estar nesse lugar do nosso pai? Como fazer? Se ele solicita, se ele diz que não está podendo, se você é solicitado para aquilo, como a gente deve agir? Então, Paula, não existe uma fórmula para isso, tá? Normalmente, são os pais mesmo que enredam os filhos, desde criança, na verdade, muitas vezes o pai ou a mãe colocam o filho numa condição que não é boa para o filho. É claro que nenhum pai faz isso por maldade, mas pelas suas próprias circunstâncias de vida, talvez ele mesmo, quando criança, foi colocado nessa mesma condição pelos seus próprios pais. Então, por qualquer razão que seja, o pai ou a mãe normalmente enredam, como a gente diz, enredam a criança. Enquanto criança, nós não temos o que fazer, não. Nós nos submetemos a isso e muitas vezes carregamos um peso que não é nosso. Começam os principais problemas quando eu me acostumo com isso e eu me torno um adulto que ainda tem uma atitude emocional de criança, como se ela não pudesse sair do enredamento, sair do peso aonde largar aquele peso extra que foi depositado nas costas dela. Agora, como adultos, nós podemos sair. E as maneiras de sair são muitas. Por exemplo, eu posso dar uma ideia para o meu pai e deixar que ele faça. Eu posso dizer para ele que eu não sei. Eu posso dizer para ele que, infelizmente, eu não posso fazer isso. Depende muito do que se trata. Mas é difícil. Por quê? Porque, às vezes, ao longo da vida, a pessoa foi
absolutamente condicionada a esse lugar que não é o lugar dela, pela própria mãe e pelo próprio pai. Então, o que existe é a possibilidade, através de uma constelação, aquele caso específico seja visto e a pessoa possa aliviar aquela carga extra que ela carregava, que era, na verdade, para o seu pai ou para a sua mãe carregarem. Então, uma das dinâmicas assim que são mais libertadoras é quando, numa constelação, um filho pode deixar com os seus pais a dor, o destino, a limitação que pertence a eles, a circunstância que é deles, na verdade. E isso, não, como eu disse, não tem uma fórmula. E também, embora seja simples de compreender, a execução disso, às vezes, ela não é muito fácil, não, mas ela é perfeitamente possível. E a constelação do que eu conheço é uma das maneiras mais objetivas, mais rápidas e mais consistentes de fazer isso, tá? Mas é fundamentalmente recusar-se a ser colocado num lugar de ser do mesmo tamanho ou até maior do que seus pais. E eu digo para você, por experiência própria, é perfeitamente possível os pais chegarem naquela idade bem avançada, em que eles precisam de cuidados, precisam de auxílio financeiro, precisam às vezes de coisas básicas, e a gente poder fazer isso por eles sem sair do seu lugar de filha ou de filho. Isso é totalmente possível. Então não significa nós, como filhos, nos tornarmos insensíveis à situação de nossos pais, mas significa não nos deixarmos contribuir de alguma forma com essa responsabilidade de que aquele problema é nosso. A situação é deles, o destino é deles, e muito mais nós honramos nossos pais, quanto mais nós conseguimos deixar que eles carreguem. Então, precisaria de você observar, Paulo, algumas constelações para você entender alguns caminhos que fazem isso ser possível. Mas não tem uma receita, não tem uma receita. Mas, essencialmente, o movimento é dizer, papai, isso aqui é seu, eu não quero mais carregar e eu confio na sua força. O senhor é o grande aqui, eu sou a pequena e o senhor tem todas as condições de dar conta disto. Tá? E isso nos faz mais leves, sem culpa, sem medo, sem raiva, apenas tomando posse da nossa vida e daquilo que é nosso, porque o que é nosso também, para o bem dos nossos filhos, nós devemos carregar, nós devemos dar conta do que é nosso, para não repetir esse tipo de transferência para os nossos filhos, como muitas vezes os pais inconscientemente fazem, tá bom? A mesma coisa acontece, por exemplo, nas organizações. Um professor em sala de aula que vive reclamando da delegacia de ensino, da direção da escola, do MEC, aquele professor que está na sala de aula totalmente com um sistema de educação sobre ele e ele achando que ele sabe de tudo que é bom e que a direção da escola não sabe de nada, a orientadora não sabe de nada, a delegacia de ensino não serve para nada e o MEC não sabe o que faz e assim por diante. Tá? Então, nas organizações também, essa quebra de hierarquia pode ser muito prejudicial para o próprio funcionário e para os objetivos do negócio, da ONG, do projeto, etc. Tá? Bom, vamos andar. A terceira ordem que o Bert Hellinger descobriu é o equilíbrio de troca, é o dar e o receber. O que acontece com esse dar e receber? Entre desiguais, por exemplo, entre pais e filhos,
o dar e o receber não será igual. Não será igual. Por quê? Porque meu pai me deu a vida. Minha mãe me deu a vida. Eu não vou dar a vida a eles. E não existe nada maior do que a vida. O que eu ganhei deles não se compara ao que quer que eu possa fazer por eles do meu lugar de filho para ajudá-los de alguma forma. A vida eu recebi deles, portanto, eles me deram algo muito maior do que eu posso dar a eles. Aos meus filhos eu posso dar a vida. E assim perante eles, eu sou maior, eu dou mais do que eles possam me dar. Tá? Existem muitas situações em que isso é assim. Por exemplo, a professora que nos alfabetizou, ela nos deu algo tão grande que é impossível dar a ela alguma coisa do mesmo tamanho. Mas, por exemplo, cada vez que a pessoa dá uma aula, se ela for professora, professor, ela está, de alguma forma, retribuindo o que ela recebeu para outras pessoas. E naquela condição em que ela é professora, ela é maior que os outros. Então, ali, ela está dando algo que ela ganhou de outra pessoa. Da mesma forma, em relação aos nossos pais, nós estamos dando a vida a alguém em troca da vida que nós recebemos dos nossos pais. Agora, entre iguais, o dar e o receber, ele exige praticamente um equilíbrio. Por exemplo, no casamento ou nas sociedades de empresas, né? O dar e o receber, ele precisa ser equilibrado para que uma relação entre iguais possa ser, vamos dizer, duradoura e possa ser boa, possa ser agradável para ambos. Então, a gente estuda isso ao longo dos nossos módulos e a gente vai vendo as situações em que o desequilíbrio entre o dar e o receber pode ser causa de muitos problemas na vida da pessoa. Muitos dos obstáculos que a pessoa encontra têm a ver com alguma desordem relacionada ao dar e ao receber. Tá? Então essas 3 ordens são as ordens do amor. Você vê que é tudo simples, né? Não tem nada aqui que seja muito fantástico. No entanto, vocês vão ver o quanto isto é importante e quantas variações dessas ordens nós vamos ver se manifestando nas constelações. E o quanto, quando algo está em desordem, o quanto que isso é favorecido quando é colocado em ordem. O quanto todo o sistema se favorece quando uma desordem é colocada em ordem. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Estou vendo que chegou mais gente no nosso grupo. Posso fazer a pergunta? Pode sim. Dentro disso que foi falado, né, das ordens, quando é identificado alguma coisa que envolve filho, pai, o ideal então é a constelação ser feita com todos os envolvidos? Não, ou não. Com um só resolve? Não, desculpa, pode terminar. Não, para concluir. Depende, viu, Paula? É assim, por exemplo, a gente pode atender um casal, né? Se o casal tem alguma questão relacionada a isso e ambos querem participar da constelação, a gente pode atender um casal. Agora, por exemplo, quando existe um problema relacionado com o filho, dependendo da idade do filho ou da filha, é até aconselhável que não venha para a constelação. Nós não constelamos crianças, por exemplo. É muito incomum você ter a presença de uma criança numa constelação. É muitíssimo mais frequente que você faça o trabalho com os pais e isso vai beneficiar a criança. Agora, a partir de uma idade, por exemplo, 14, 15, 16 anos, aí é até bom, é até melhor trabalhar com o jovem do que com os pais, quando a questão toca ao jovem.
Agora, quando é uma preocupação dos pais, também, mesmo na adolescência e mesmo enquanto jovens adultos, desde que ainda exista uma relação em que os filhos não sejam autônomos financeiramente ou emocionalmente, nós podemos trabalhar com os pais. Então, às vezes, se faz uma constelação onde comparece a mãe e um filho, ou a mãe e a filha. Eu já fiz constelações com 2 irmãos presentes. Aliás, a minha formação de constelação eu fiz junto com minha irmã. Então, nós acompanhamos todos os módulos, toda essa jornada que vocês estão começando agora, eu fiz junto com minha irmã. Então, teve muitas questões minhas ou delas que, na verdade, eram nossas, porque tinham a ver com os nossos pais, com a nossa relação familiar, tá? Agora, se só uma das pessoas está disponível, quer contar com a constelação, esta pessoa pode fazer a constelação. Como eu disse, nossa família é um mobile. Quando eu faço algo que é muito importante, toda a família sente. Por exemplo, às vezes acontece, a gente faz uma constelação na sexta-feira, aí a pessoa vai para casa, quando ela volta no sábado, ela conta que quando chegou em casa, a mãe dela telefonou, e a mãe dela nunca telefona, é sempre ela que telefona, e a mãe dela telefonou e começou a falar de uns assuntos que parecia que a mãe estava presente na constelação. E a mãe não estava, a mãe estava em outro estado, assistindo televisão, não estava nem sabendo que a filha fez uma constelação. No entanto, o movimento da constelação foi fazer eco lá no inconsciente da mãe. Então a constelação ela tem um efeito que não tem barreiras espaciais, por isso que a gente pode fazer, hoje em dia está nítido, tem muito mais gente fazendo do que no começo, constelações online, constelações à distância, porque o campo ele se manifesta mesmo à distância. Então ele toca lá, na mãe, no pai, no irmão. A gente às vezes faz uma constelação para uma pessoa que está hospitalizada, ela não pode estar presente, mas a intenção é ajudá-la. Então isso também acontece, tá? Então existem as mais diversas formas de fazer, mas raramente a família toda precisa estar presente. Normalmente é com um ou outro membro da família, mas às vezes, por exemplo, uma empresa familiar, eu já tive algumas oportunidades de ter todos os irmãos sócios de uma empresa juntos, ou os irmãos presentes em função de uma situação de vida de um irmão caçula, por exemplo, que se tornou um morador de rua, drogado e tal, e todos os irmãos foram fazer a constelação pensando no irmão caçula. Então, os modelos que a gente vai trabalhar eles são muito variáveis, mas não precisa necessariamente a família toda estar presente, ok? E nem precisa os 2 do casal, nem todos os sócios. Depende muito da questão, basta um. Mas, por exemplo, na semana passada eu atendi um casal e a questão era fertilidade, né? Eles estão querendo ter um filho e não estão conseguindo por enquanto. E foi muito legal estar os 2 lá, porque na verdade o que se mostrou é algo que tem a ver um pouco com um pouco com o outro, e foi muito importante os 2 estarem juntos. Tá bom, Paula? Esclareci? Deixa eu ver o que você me respondeu. Ok, né? Você já tinha dado ok, eu que não tinha visto. Desculpe. Eu compreendi. Tá joia. Bom, então vamos lá. Como é que se monta uma constelação? Eu acredito que todos aqui viram, mas se você não viu, as 2 coisas que a gente precisa saber é qual é o problema e o que o cliente quer. Às vezes o cliente quer resolver e às vezes não, às vezes ele quer compreender, às vezes ele só quer contar o que está acontecendo com ele, mas o importante é a gente entender na essência qual é o problema do cliente. E a gente não precisa ficar sabendo da história toda, a gente não faz na constelação
aquela anamnese que se faz nas terapias mais convencionais. A gente quer saber realmente o que é que está incomodando. Olha, o meu problema é o seguinte, eu já estou no 3º casamento e o casamento está por um fio. Pronto. Essa é a questão, tá? Não é assim, olha, eu apanhava muito quando era criança, meu pai era muito violento e eu não confio em homem nenhum e tal, e não sei o quê. Qual é o problema? Qual é o problema? A gente precisa, na constelação, tem diversos estilos, diversos modelos, diversas maneiras da gente conseguir chegar na questão essencial. E a questão essencial, ela sempre olha para frente. Ela não olha para trás. Ela não quer saber como é que ela faz para não sofrer a violência que o pai dela impôs a ela. Isso não faz sentido. Ou como é que ela faz para ter uma história de vida diferente do que ela teve? Não faz sentido. As perguntas, elas basicamente querem dizer o seguinte: o que é que eu faço com tudo que me aconteceu, que me trouxe até aqui? O que é que eu posso fazer hoje por mim? Como é que eu dou algum passo em relação a uma questão na qual eu estou estacionado? Pode ser na profissão, na saúde, nos relacionamentos, no dinheiro, no que for, tá? E aí, o que é que a gente busca? A gente busca ouvir a pessoa e quando ela tem queixas, ela faz críticas, ela nos dá a oportunidade de fazer uma conexão com aqueles que são os criticados, os malvados, os violentos, os opressores, etc. A constelação, ela trabalha para o sistema, ela não trabalha para a pessoa. A pessoa, dentro do sistema, veio buscar algum tipo de recurso. E este recurso está no próprio sistema. Então, eu, como constelador, eu também me desenvolvo na minha capacidade de não excluir ninguém. Nenhum malvado deve ser excluído pelo constelador. E tudo isso faz parte dos conteúdos que nós vamos exercitar, nós vamos treinar isso. Durante o nosso curso, vocês farão constelações, tá? Com a nossa supervisão, ok? Então, nós sempre olhamos para a solução e nós também nos desenvolvemos e treinamos um olhar que nos abstém de qualquer julgamento. Sabe por quê? A gente não duvida do que o cliente nos traz. Ele diz a sua verdade. Porém, a gente facilmente vê que a verdade que o cliente traz não é toda a verdade. Se o cliente tivesse condições por ele mesmo de enxergar tudo, ele não precisaria de uma constelação. Então a constelação vai trazer para ele uma notícia, uma informação ou notícias que estão ocultas para ele e que apontam para uma solução daquele conflito que ele está tentando resolver com terapias, com livros de autoajuda, com palestras, com o padre, com o pastor, com todos os recursos que ele puder. Tá? Bom, como é que a gente faz isso na constelação? A gente usa, quando a gente trabalha em grupo, a gente usa pessoas que não conhecem o cliente, não sabem praticamente nada, não sabem os nomes, e a roda de representantes, ela nos permite colocar pessoas para representar os membros daquela família. E aí acontece uma dinâmica intuitiva em que o constelador, ele não é o diretor, como se fosse um teatro, ele é apenas um ajudante em que ele observa os sinais dos sistemas, ele se conecta com a energia daquele sistema e ele interage e, junto com o cliente, busca alguma perspectiva de solução ou de melhoria
daquele tema, tá? Então a base mesmo de quem quer realmente mergulhar em constelação é o não julgamento. E isso começa com o nosso trabalho conosco, né? Nós, em relação aos nossos pais, somos cheios de ideias. E conforme a gente vai caminhando, conforme a gente avança e se expõe às constelações, a gente acaba vendo que é muito mais fácil da gente admitir que sobre os nossos pais a gente não sabe de nada, ou praticamente nada, do que a gente dizer que eu sei de tudo sobre meus pais. Isso geralmente não corresponde à realidade. Até hoje, milhares de atendimentos aí, essa ideia de que eu sei de tudo sobre a minha mãe, ela não leva a solução nenhuma. Ela apenas paralisa a pessoa no problema. E o nosso olhar na constelação é um olhar para a solução, tá? Então, o que acontece normalmente é isso. Os representantes entram, eles não conhecem, não sabem o nome do pai, da mãe, do irmão, e começa a acontecer uma dinâmica que é uma espécie de projeção das imagens internas do cliente em relação à sua família, às suas dinâmicas familiares. Os representantes captam as vibrações que pertencem ao sistema e a gente observa o que acontece entre os representantes e vai buscar uma solução que normalmente está baseada numa das ordens, pelo menos, ou às vezes em mais de uma. No atendimento individual, que vocês também vão treinar durante o nosso curso, é apenas o constelador e o cliente. E aí é um pouco mais exigente, né? Mesmo para pessoas que estão acostumadas, terapeutas que estão acostumados a atendimentos individuais em outras linhas terapêuticas, para a constelação individual requer um pouco mais de treino, um pouco mais de cuidado para que se possa fazer um bom trabalho, né? E aí o constelador ele pode usar alguns suportes que nós vamos treinar também. Ele pode usar bonecos, existem bonecos famosos hoje, né? Aqueles do Playmobil que muita gente usa, mas não é o único recurso. Existem outros tipos de bonecos, dependendo da questão, dependendo da idade. Por exemplo, pessoas de idade muito avançada, acima dos 80, eu costumo usar uns bonecos de pano que eu tenho, que são muito mais adequados à geração de uma pessoa mais idosa do que os bonecos de plástico. De qualquer forma, os bonecos Playmobil são os mais usados, mas existem âncoras de solo, pode-se utilizar cadeiras, pode-se utilizar mentalizações. O atendimento individual, ele não tem representantes, mas ele pode se valer da mesma força do sistema, das mesmas informações que estão no sistema, para também buscar soluções, tá? No atendimento online, nós precisamos do contato visual, precisamos de uma boa internet, precisamos ver a pessoa e podemos usar os mesmos suportes ou suportes semelhantes, mas mais além ainda do atendimento individual presencial, o atendimento online ele precisa de mais cuidado, porque nós não estamos, por exemplo, em contato visual com toda a pessoa, com o corpo todo. Nós estamos vendo uma parte do corpo, isso já é um pouco limitante. Então, tem determinadas questões que, se a pessoa não tiver uma boa experiência, e mesmo que ela tenha, às vezes o atendimento online não é possível. Não é possível, tá? Pois muito bem, sobre isso que eu falei agora, alguma pergunta? Algo que eu possa ser útil? Deixa eu ver aqui a Rosineire. Isso é bem interessante, realmente aconteceu isso com uma filha minha. Ela quase não liga, manda mensagem. E após eu constelar, ela realmente começou a mandar mensagem para mim
conversando sobre os planos de vida, ou ela quase não ligava. Exatamente, Rosineire. Esse campo que conecta a todos, ele é capaz de coisas incríveis. Uma vez eu vi no Fantástico, na TV, uma reportagem de 2 gêmeos que eles foram separados quando nasceram, e um deles foi criado no exterior e o outro numa cidade do Nordeste. Eles se encontraram já adultos e eles descobriram que eles tinham se casado na mesma data, cada um num país, e a mulher de ambos, as mulheres de ambos se chamando Maria. Então existe uma conexão que produz fenômenos muito interessantes, tá? Por exemplo, a gente pode chamar de intuição, mas o que acorda uma mãe no meio da noite com aquela sensação muito nítida de que alguma coisa importante aconteceu com sua filha, naquele instante, e depois vem a confirmação. Podemos chamar isso de intuição. A intuição é um dos canais pelos quais nós podemos perceber a conexão sistêmica que existe entre os membros de uma mesma família. Tá? Então, isso é... Quando a gente faz uma constelação, eu já disse isso, a gente não faz para a pessoa, a gente faz para o sistema. A nossa empatia, a empatia que a gente busca aqui é a empatia sistêmica. Nós vamos falar bastante sobre isso. Tá? Muito bem. Esse é o conteúdo do nosso primeiro módulo. E durante esse encontro, esse conteúdo ele foi transmitido gradativamente, aqui a gente concentrou, não é? E foi intercalado com meditações, com pequenos exercícios em duplas e também com constelações, porque o nosso curso de formação ele é teórico e vivencial, e, portanto, nós exercitamos, tem determinadas dinâmicas, determinados exercícios que nós fazemos durante o curso e que eles estão ligados a estes temas teóricos de cada módulo, tá? Cada módulo tem a sua teoria, tá bom? Então eu quero mencionar para vocês, o quanto antes vocês tiverem contato, já foi postado lá no grupo, em PDF, o livro Ordens do Amor, que é o livro que diz respeito ao conteúdo desse módulo. E eu mostrei aqui a biografia do Bert Hellinger. Então a gente recomenda fortemente que vocês leiam Ordens do Amor e que coloquem suas dúvidas, porque é um livro muito rico, muito profundo, e não é uma leitura muito fácil para quem lê pela primeira vez. Então coloquem suas dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa esclarecer e que quando chegarmos na nosso próximo encontro presencial, no nosso próximo módulo, vocês estejam mais e mais familiarizados com essas ideias, tá bom? Então, meus queridos, se não tiver mais nenhuma pergunta agora, eu estou prestes a finalizar a nossa reunião. Vou dar um tempinho para vocês, ver se tem algo que deixou alguma dúvida. Fiquem à vontade, não estou com pressa, mas se não tiver mais nada, é isto por hoje. Ok, então, pessoal. Então, como eu já disse lá no grupo, na próxima segunda-feira nós vamos repor o conteúdo do segundo módulo, tá bom? Já aprofundando um pouco mais, com alguns temas um pouco mais complexos, mas ligados a estes que nós tratamos aqui. Quero ser muito grato à confiança de vocês por estarem fazendo o curso conosco. É uma satisfação para nós estarmos realizando essa primeira turma na cidade de Manaus, e já realizamos cursos também, temos realizado em Brasília, em São Paulo há muitos anos, em Campinas, em Amparo, em Franca. Em breve deveremos estar começando em Uberlândia, Minas Gerais.
mas uma satisfação estar com o pessoal de Boa Vista, de Manaus e de outras cidades aí da nossa querida região norte desse Brasilzão. Tá bom, gente? Um abração para vocês e até a próxima.